E aí pessoal, tudo bem? Hoje gravando aqui do quintal de casa, você vê aqui atrás uma estufazinha, acho que é um pé de pimenta, meu sogro, enfim, quarentena, novos cenários, né? Vai ser possível a gente ouvir passarinho, cachorro latindo, moto passando, enfim. Vamos lá, eu decidi fazer um videozinho falando a respeito do seguinte. Como a gente bem sabe, hoje é dia 14 de abril de 2020. Como a gente bem sabe, a gente ainda está vivendo o momento da crise do coronavírus, né? No último mês de março e abril, a gente teve uma série de quedas bem contundentes, muito pela questão da crise do coronavírus, mas também agravada pela questão na OPEP, né? Na organização que cuida da questão do preço, da distribuição da produção de petróleo mundial, por uma pressão da Arábia Saudita, enfim. E os índices eles baixaram muito. O Ibov, como a gente bem sabe, ele chegou a 62, 63 mil pontos. E nesse período a gente teve empresas que sofreram muito. Você pega empresas da aviação, por exemplo, elas tiveram um impacto pela questão do coronavírus, né, pela a menor movimentação de pessoas, e também por conta da questão do petróleo. Então, o que acontece? A gente teve um mês de espanta pessoas da bolsa. Então, quando a gente vê noticiário, quem não tiver muito bem preparado, digamos assim, mentalmente para aquilo, e eu venho falando isso de vez em quando, investimento em renda variável ele é muito, muito psicológico. Então a gente tem que, tão importante quanto o dinheiro, eu gosto muito de falar isso, é a questão da mentalidade do investidor. Então a gente tem que estar muito bem preparado psicologicamente porque quedas vão acontecer. E é falado isso há bastante tempo e de fato é o que está acontecendo no momento atual. Quarentena, né? A BEV3. O que acontece? Nesse período a gente teve empresas com quedas de 50%, 60%, 70%. Então, para muita gente que não está na bolsa, para muita gente que estava na bolsa, saiu com medo, vendeu na baixa mesmo, assumiu prejuízo e concluiu que bolsa é cassino. E daqui a pouco volta de novo. Quando o noticiário estiver falando que a bolsa está subindo, volta de novo, compra em alta de novo e vai vender na baixa novamente quando ela cair. A gente tem uma situação que empresas caíram 50%, 60%, 70%. E realmente foi, para quem estava na bolsa há algum pouco tempo, ainda não preparado para esse psicológico, foi um convite à saída. E para quem não está na bolsa, se o psicológico dessa pessoa, se a mentalidade dessa pessoa não for mentalidade de investidor, ele de fato se interessou um pouco menos pela bolsa. Porém, dentro desse caos, tem escondido uma série de joias. Como assim? As empresas que eu vou citar daqui a pouco, elas não são recomendação de compra, mas é basicamente como informativo. O que acontece? Nesse período, março e abril, a gente teve quedas gigantes. Porém, vamos lá, acompanha meu raciocínio. Se alguma coisa custa R$10 e cai para 5, então caiu 50%, ok. Porém, com esse novo preço de R$5, se alguma coisa sobe R$1, então vai para 6, ela subiu 20%. Então o que acontece? Empresas caíram muito pesadamente nesse mês de março e abril. E abriram janelas muito interessantes de oportunidade. Eu vou citar aqui 5 empresas que fazem parte do Ibov, né? do índice Ibovespa, da B3, que foram as 5 maiores altas no último mês. Do menor valor que ela chegou no último mês para o maior valor que ela atingiu no último mês. Eu vou citar aqui 6 empresas, na verdade, do Ibov, que foram ótimas oportunidades para quem entrou quando ela chegou na baixa. É muito difícil a gente acertar o fundo, como a gente fala, né? Que é você acertar o menor valor que a ação chegou. Porém, quando você vai ao longo do tempo percebendo que uma ação está muito barata, que a empresa que aquela ação representa, ela ficou muito atrativa, pode ser que você pegue ali, se não você chegar no ponto de fundo, mas você chegue próximo. Então você consiga uma boa rentabilidade com esse novo investimento.
Notre Dame Intermédica, código de negociação GNDI 3. A Notre Dame, ela chegou a um preço de R$ 29,38, R$ 29,38. Ela chegou agora há pouco a ser negociada a R$ 56,09. O preço anterior à crise dela era R$ 70, na base de R$ 70. Quem entrou na Notre Dame, quando ela chegou aí seus 29, 30 reais, atingiu um potencial de ganho de cerca de 91% nesse período de um mês. A Notre Dame não é das mais conhecidas, das empresas mais conhecidas para a gente aqui no Nordeste. Mas vamos lá. Suzano Celulose. A Suzano é uma empresa que trabalha com celulose. Ela processa celulose para o mercado exterior. E ela é uma das maiores produtoras de celulose do mundo. Código de negociação SUZB3. A Suzano, ela era negociada há 6 meses atrás, a cerca de R$ 40, mais ou menos. Ela foi caindo, ela teve alguns problemas, enfim, chegou a R$ 30, foi oscilando, chegou a 38, 40 reais. A Suzano, nessa queda, ela teve um impacto e chegou a custar R$ 22,68. R$ 22,68. A Suzano é uma das melhores empresas da Bolsa, só para constar em termos de governança, é uma boa empresa. Ela hoje está sendo negociada a R$ 38. Então, ou seja, ela saiu de R$ 22,68 para R$ 38. É um upside de 67,55%. Então, é uma segunda empresa das mais líquidas da Bolsa, então das maiores da Bolsa, que tem um upside aí de 67% em um mês. Terceira empresa, essa muito provavelmente você conhece, é a Apvida, Plano de Saúde, código de negociação HAPV3. A Apvida, ela chegou a ser negociada a R$ 28,32. Ela está sendo negociada a R$ 52,22. É um crescimento de 84,4% em um mês. Rumo. A Rumo é uma empresa de transporte ferroviário. Ela opera muito no interior de São Paulo. A Rumo, ela é a quarta nesse ranking de 1 a 6 das maiores altas no último mês. A Rumo, código de negociação RAIL3, Raio 3, ela chegou a operar a R$ 13,63. Ela chegou a operar na mais alta, nesse mês, a R$ 20,16. É um crescimento de 48%. Vamos mais outra, vamos acelerar aqui. Sul América Seguros, essa também você conhece muito provavelmente. Código de negociação Sula 11. A Sul América, ela chegou a operar a R$ 22,94. E ela chegou a operar no momento de mais alta a R$ 44,20. Um crescimento de 92,7%. VEG Motores, uma empresa ótima, das melhores da Bolsa. Código de negociação WEGE3. Ela chegou a operar a R$ 25,49. E aí um adendo. Eu vendi VEG, eu tinha VEG na minha carteira, eu vendi VEG um pouco antes do carnaval. Não, no início de março. A R$ 49,00, pra você ter ideia. A VEG, ela chegou a operar nesse momento mais embaixo a R$ 25,09 e nesse último mês ela em ponto de mais alta ela chegou a operar a R$ 39,52, que eu acho que é o que está acontecendo agora. É um crescimento de 57%. Então temos aí 6 empresas das mais líquidas da Bolsa que fazem parte do Ibovespa, do índice Ibovespa, e elas deram uma oportunidade para quem estava com uma mentalidade interessante para investir, quem sabe que esses momentos atuais de bolsa não são nada mais do que algo passageiro, deu oportunidade aí de ganhos em um mês de 50, 60, 90, quase 100% das 6 mais líquidas da bolsa. E agora eu vou falar de 5 empresas que estão também no Ibovespa, são conhecidas do grande público, acho que todo mundo conhece, afinal das contas. E tem uma delas, inclusive, que teve um crescimento de quase 200%. Daqui a pouco eu estou falando qual é. Eu vou deixar por último. Fica até o final. E aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você acha que se interessam por esse assunto sobre investimentos. E deixa um comentário aí para saber o que você achou do vídeo, pergunta alguma coisa. Você tem alguma dessas empresas na sua carteira? Comprou antes ou depois das quedas? E agora vem as 5 famosinhas.
A primeira delas, eu acho que todo mundo que investe para longo prazo acaba tendo na carteira, é a Itaúsa, é a holding que controla o Itaú, mas também a Alpargatas, a Duratex, que é a Deca, e enfim. A Itaúsa, com a negociação ITSA4, ela chegou a operar R$ 7,44 no momento de maior baixa no último mês. E ela chegou a operar no momento de maior alta a R$ 10. É um crescimento de 34,5% em um mês. A segunda famosinha, Bradesco, código de negociação BBDC4. O Bradesco chegou a operar R$ 15,71 e teve um valor mais alto, que é o que está operando inclusive agora, a R$ 22,30. É um crescimento de 42%. MRV Construtora, uma das maiores construtoras do Brasil, constrói muito Minha Casa Minha Vida, enfim, salvo engano, é a maior construtora do Brasil em termos de área construída, salvo engano. A MRV ela chegou a operar a R$ 9,12 e eu esqueci de comprar. Eu tenho na minha carteira MRV. E ela está operando, e ela chegou a operar no momento de máxima nesse último mês a R$ 15,27. É um crescimento de 67,5% em um mês. Eu ia dizer agora a de quase 200%, mas vou segurar. Aí vem agora Lojas Renner. Lojas Renner, como eu acho que todo mundo conhece, elas estão presentes muito em shoppings e tal, loja de varejo, né, tal, de roupas. Lojas Renner, código de negociação LRNE3, ela chegou a operar a R$ 26,28. E aí um outro adendo. É uma das melhores empresas da Bolsa e ela teve uma queda de cerca de 50% entre o preço antes de crise e o preço atual. Lojas Renner, como eu disse, chegou a operar no momento de baixa nesse mês a R$ 26,28. E ela chegou a operar no momento de alta de R$ 41,22, que é um crescimento aí de cerca de 57%. E agora ficou por último a empresa que mais teve upside dessas que eu coloquei. Essa empresa, ela sofreu muito impacto pela questão do coronavírus. Ela não é uma empresa aérea, não é a Gol nem a Azul, que também tiveram fortes impactos. Vou até tomar um gole da minha Abev 3 aqui. E ela teve um impacto bem grande com essa questão da crise do coronavírus. Mas de maneira indireta, ela teve um impacto muito grande, que é a CVC. A CVC, para quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece, está presente no geral em vários shoppings Brasil afora. É a maior empresa controladora de pacotes turísticos, viagens do Brasil. A CVC ela vinha sendo negociada a cerca de 40, 45 reais e naquele momento havia uma série de consultores achando que ela já estava barata, porque no momento antes de crise a gente estava falando de ela valer algo em torno de 55, 60 reais pelo valuation dela. A CVC caiu a impressionantes R$ 5,18. Ela chegou a operar R$ 5,18. Algo que custava 40 passou a custar 5. Porém, nesse um mês, eu estou falando agora em 14 de abril, nesse último mês, olha que coisa bonita. Plano de fundo dos passarinhos para falar de CVC. Ela chegou a operar a R$ 14,66. Isso representa um aumento de 183% em um mês. Uma empresa boa, que a grosso modo ela dá lucro recorrente. Se você for analisar a empresa a fundo, você vai perceber que ano após ano ela vai tendo lucros recorrentes e crescentes. Ela teve lucro, salvo engano, de algo em torno de 300 milhões de reais em 2016, 2017 do 350, 2018 400, por aí vai. E ela sempre crescendo. E ela teve um impacto muito grande. Por quê? Ninguém viaja com a crise, né? Ninguém viaja. Você vai viajar para onde? Para Itália? Você vai viajar para Espanha? Ninguém viaja. E nem internamente no Brasil. Com os aviões, com a questão das companhias aéreas também caindo aí 90%, 95% no seu trânsito,
CVC é uma empresa que vende turismo, ela vende lazer. E assim, mesmo que as companhias aéreas voltem, é bem provável que CVC demore um pouquinho mais para voltar para sua operação normal. Por quê? Porque a gente está falando de turismo. A grosso modo, eu acredito que as pessoas vão voltar muito a viajar a trabalho, enfim, mas não para turistar, como a gente fala muito também por aqui. Então, devido a isso, a CVC sofreu impacto, no meu entendimento, bem assimétrico. Ela caiu a R$ 5,18, mas para quem entrou quando ela estava a R$ 5,18, ela chegou a operar já nesse mês a R$ 14,66, com um crescimento aí de quase 200%, né? 183%. Então, assim, fica aí uma reflexão. Bolsa de valores, você tem que entender como é que ela funciona. Tiveram algumas quedas fortes? Tiveram, bastante fortes. Porém, se você entende que é uma boa empresa, se você analisou essa empresa, viu que ela tem resultados consistentes e entende que esse momento que a gente está passando nesses últimos 2 meses é uma questão pontual, é uma questão que não deve ser duradoura e que em 6 meses, um ano, há uma tendência de que a condição normal volte, entende que investir nessas empresas que tiveram grandes quedas pode ser aí uma semente que você está plantando para um futuro bem interessante financeiramente para você. E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenha agregado alguma coisa a mais para vocês. E é isso aí. Foco no longo prazo. Valeu!